Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus se faça sempre entre nós. O nosso tema de hoje é o Código Moral Espírita. Vamos refletir um pouco sobre esse código, pensando sobre onde nós podemos encontrá-lo, por que a doutrina espírita o desenvolveu, o que ele nos apresenta como Código Moral Espírita em relação a outros códigos morais já desenvolvidos pela humanidade e também porque, afinal de contas, nós como espíritas escolhemos de livre vontade segui-lo. Responder a essas questões nos levam a atender critérios estabelecidos pelo próprio Allan Kardec, pelo próprio codificador, quando ele, Kardec, escreve na capa de rosto, por exemplo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé inabalável somente é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Da mesma forma, lemos na mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, em uma instrução do Espírito Lázaro, intitulada A Obediência e a Resignação, que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Assim, nós, estudando um pouco esse código moral, poderemos consentir em segui-lo, sendo obedientes a ele. Para isso se faz necessário pensarmos um pouquinho a respeito dele, estudá-lo, identificá-lo, e a gente, a partir de então, a partir desse estudo, que apesar de ser um estudo apenas inicial, apenas introdutório, pode nos ajudar a estudar um pouco melhor esse código moral, a nos familiarizarmos com ele e percebermos a grandeza desse código colocado e apresentado pelo Espiritismo aos seus adeptos. Assim, podemos começar a pensar primeiramente onde se encontra esse código moral. Ele se encontra permeando todas as 5 obras básicas de Allan Kardec. Nós encontramos características desse código moral nas 5 obras básicas. Ele, por exemplo, estará no 3º capítulo de O Livro dos Espíritos, ali trazendo as leis morais. Ele é uma decorrência necessária da descoberta de Allan Kardec, quando o codificador olha e investiga os fenômenos espirituais que se apresentavam na França em sua época. Ao descobrir que ali estavam se comunicando espíritos, ou seja, pessoas que já haviam desencarnado, Allan Kardec percebe que existem consequências morais sérias, graves, para serem abordadas, pois a nossa concepção de vida mudaria. O espírito passaria de fato a ser agora um espírito imortal e que mantém a sua individualidade após a morte do corpo físico. Isso muda a nossa concepção, a nossa visão de vida. E daí a nossa maneira de agir deve ser diferente. Então, é necessário um estudo de um código moral que venha nos trazer o modo correto das ações para as nossas vidas. Assim, todo estudo moral, todo estudo ético quer ou tem por objetivo nos trazer as ações que seriam as melhores ações de nossas vidas, o comportamento ideal humano. Então esse código moral está essencialmente em O Livro dos Espíritos, ou melhor, o início desse estudo no Livro dos Espíritos, e está essencialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali mais detalhado, mais rebuscado, um pouco mais trabalhado, desenvolvido pelos espíritos superiores e pelo codificador. E ele tem as suas consequências, as consequências de segui-lo ou não, no livro O Céu e o Inferno. É claro que a obra A Gênese e também o Livro dos Médiuns terão boas demonstrações desse código moral àqueles olhos que forem atentos a esses momentos que são colocados em favor dos médiuns e das pessoas que lidam com a mediunidade, e também para aqueles estudiosos da obra A Gênese que investigarão a Gênese, o início de tudo que nós conhecemos no universo, e perceberá o desenvolvimento necessário das ideias morais. Então,
o que é, afinal de contas, esse código moral que está presente na doutrina espírita? Nós podemos dizer, sem nenhum tipo de constrangimento, que esse código moral nada mais é, nada menos é, do que o código moral ensinado e exemplificado por Jesus. Se trata do mesmo código. A esse código moral que foi resumido certa vez pelo Cristo na sua famosa frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ali Jesus disse que estava resumida toda a lei e todos os profetas. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Olhando para essa frase, nós descobrimos 3 deveres do espírito, ou 3 deveres do homem. Um dever para com Deus, um dever para com o próximo e um dever para consigo mesmo. São 3 tipos de relações diferentes que nós estabelecemos no decorrer de nossas existências. Nos relacionamos com Deus, por exemplo, quando nós avaliamos as diversas situações de nossas vidas pela justiça ou injustiça de Deus. Muitas vezes dizemos que Deus foi justo em certas situações e não entendemos a sua justiça em outras. Nos relacionamos com Deus também quando nos colocamos no exercício da oração. Nos relacionamos com a gente mesmo quando estamos em oração, fazendo um exercício de reflexão sobre nossas atitudes. Nos relacionamos com a gente mesmo quando tratamos bem do nosso corpo, fazemos meditação e assim por diante. E o nosso relacionamento com o próximo é muito claro, está em todas as relações, em qualquer contato que nós tenhamos com o próximo no decorrer de nossos dias. Aqui, então, Jesus coloca de modo como um primeiro ponto para o nosso estudo moral essa frase, Allan Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir dela a doutrina espírita vai desenvolver todo um conjunto de critérios, de leis, de normas, de instruções, principalmente as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, para completar coisas que Jesus não pôde dizer a respeito desse código moral. Assim, se nós temos, a princípio com Jesus, o código moral colocado sobre 3 deveres da humanidade, no Espiritismo nós entenderemos que esse código moral se expande, esse código moral será também colocado sobre concepções que são presentes no nosso dia a dia, como por exemplo a nossa condição diante da morte e a nossa condição diante de nossas dores, de nossos sofrimentos, de nossas aflições. Como agir moralmente diante dessa realidade que é a morte, realidade inevitável, como ser moralmente ativo diante das aflições, que são os 2 casos talvez mais importantes para avaliarmos no decorrer da nossa existência terrena. O Espiritismo trará essas respostas, além das respostas sobre os relacionamentos que nós temos, então, com Deus, com a gente, com o próximo. Também os relacionamentos para com as coisas materiais. Entendemos que esses 3 relacionamentos citados, esses 3 deveres citados por Jesus e ampliados no seu conhecimento pela doutrina espírita, são didáticos, são para o nosso entendimento, são para que haja esse consentimento da razão que nos leve a executar esse plano, a executar esse projeto para as nossas vidas. Isso porque, se nós pensarmos esses 3 deveres como uma única atitude em nossas vidas, nós perceberemos que eles estão profundamente interligados. E que é quase impossível que nós cumpramos os nossos deveres para com Deus sem que isso cause reflexos nos outros tipos de deveres que nós temos em nossas vidas. Ou mesmo os deveres para comigo mesmo, para com o próximo. Podemos exemplificar dizendo que se eu sou uma pessoa que cuida muito bem do meu corpo físico, do meu asseio pessoal, que cuida das leituras
para que elas sejam edificantes, que cuida dos seus processos emocionais, eu estou me tornando uma pessoa melhor e, como decorrência disso, estou me preparando melhor para ser um bom servo na seara divina. E, portanto, isso contribui para o cumprimento dos meus deveres para com Deus. Também para com o próximo, se eu passo por essa minha condição de bem-estar, tratar um pouco melhor o meu próximo. Se eu faço a caridade em relação ao meu próximo, estou assim cumprindo os meus deveres para com ele, eu estou, através da prática da caridade, cultivando em mim o amor. O amor não no sentido vulgar da palavra, mas naquele sentido que está descrito em O Evangelho capítulo Espiritismo, no item A Lei de Amor. Aquele sol interior, aquele sol que nos ilumina por dentro, nos aquece por dentro e que concentra sob o seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Esse é o sentimento que nós estamos cultivando em nós quando praticamos a caridade. Portanto, estou cumprindo o meu dever para com o próximo, mas também para comigo mesmo. E da mesma forma estou agradando a Deus. Então, toda vez que a gente se coloca no caminho do cumprimento de um desses 3 deveres, por consequência, nós temos reflexos dessa nossa boa atitude nos outros campos da vida. E por isso eles são profundamente interligados. E nós os estudamos como 3 deveres por um processo didático para o nosso entendimento. Nos dedicarmos a eles com afinco, certamente é o melhor caminho que nós temos em todas as nossas relações, até mesmo nas relações materiais. Se eu trabalho melhor as minhas relações materiais, sendo menos orgulhoso nas minhas conquistas e menos egoísta, contribuindo com o meio ambiente no qual eu vivo, eu da mesma forma estou cumprindo os meus deveres para com Deus, para comigo mesmo e para com o próximo. Então, a gente aprofunda esse conhecimento no estudo da doutrina espírita. Porque, na verdade, o que nos interessa é saber que nós temos um código moral que nos diz como devem ser as nossas ações, ou como deveriam ser as nossas ações, diante de todos os eventos de nossas vidas, e por outro lado nós temos as circunstâncias da vida e temos a nossa personalidade. É esse o papel do código moral para nós. Confrontá-lo com tudo aquilo que a vida tem nos apresentado no decorrer de nossos dias. Muitas vezes temos percebido que somos parecidos, semelhantes a náufragos vivendo a vida aqui na Terra. Se o mar está calmo, nós estamos ali na nossa jangadinha, tranquilos, sem fazer o esforço de remar ou de procurar um certo rumo na vida, porque afinal de contas a gente nunca pensou nisso, a gente nem sabe qual seria o rumo correto a ser tomado. Mas se de repente o mar se agita, fica bravo, nos joga de um lado para o outro, nos derruba da jangada e nós nos sentimos injustiçados. Então estamos à mercê, muitas vezes, dessas intempéries da vida. E essas intempéries surgem com muita frequência porque, na verdade, nós somos movidos por algumas circunstâncias da vida e por um outro ingrediente, um outro elemento que também é muito importante, a nossa personalidade. Essa que vem sido cultivada, criada, construída através de milênios por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós sentimos. Então temos certos tipos de hábito que se tornaram hábitos viciosos e que comandam as nossas vidas. Muitas vezes estamos diante de situações em que o vício nos pede sacrifícios do nosso corpo, sacrifícios do nosso tempo, sacrifícios intelectuais, emocionais, cobrando a satisfação daquela necessidade. E a gente se torna escravo desse vício, pois é ele que nos move. Quantas vezes dizemos simplesmente na vida, eu como isso e só isso porque eu gosto. Eu leio isso e somente isso porque eu gosto. Ou eu faço tal coisa simplesmente porque eu gosto e deixo de fazer todo o resto simplesmente porque eu não gosto. Embora muitas vezes aquilo que eu não gosto fosse um bem que eu deveria colocar na minha vida. Então eu sou movido pelos meus sentimentos, pelos meus prazeres, pelos meus sentidos, pelas concepções que eu faço de vida e pelas circunstâncias que a vida me apresenta.
E assim, às vezes, a gente se sente realmente como um náufrago em alto mar, sem leme e sem bússola, e ao bel prazer das circunstâncias. O código moral representa justamente para nós a bússola segura, o norte seguro e o leme que nos levará a esse ponto de chegada que a gente quer. O grande motor da nossa pequena embarcação durante a vida é a nossa vontade. É ele que nos levará a conquistas no campo moral. Essas conquistas que trarão para a gente, então, o objetivo maior do Espiritismo, que é justamente o nosso avanço intelecto-moral, o estudo de nós mesmos, o estudo da doutrina espírita e o avanço no campo de nossas emoções, no nosso campo moral. Os dois estritamente ligados. E é justamente desse campo das emoções que a conduta moral nos ajuda a melhor tratar. Através da nossa razão, através de nossas atitudes, da nossa disciplina, a gente vai curando o nosso campo emocional naqueles pontos em que ele ainda está doente, naqueles pontos em que ele ainda precisa de um novo rumo. Então, leme, bússola, vontade, tudo isso à nossa disposição para a gente poder seguir adiante de forma mais segura. O que a gente precisa de fato diante desse código moral é estabelecer em nossas vidas a famosa disciplina. E superarmos aquela visão de que a disciplina é um tanto restritiva para as nossas ações. Muitos dizem, mas se eu me colocar em uma rotina disciplinada, eu estarei me privando de fazer aquilo que eu quero, quando eu quero e da forma como eu quero. Bem, na verdade, acabamos de ver que fazer as coisas dessa forma, como, quando e como eu quero, quando eu quero e da forma como eu quero, na verdade não é uma atitude de liberdade. Na verdade é uma atitude de uma pessoa que está à mercê de circunstâncias, à mercê de sua própria personalidade. Portanto, a disciplina é libertadora. É a disciplina que traz a liberdade para as nossas vidas. Disciplina é liberdade das intempéries e dos caprichos da nossa própria personalidade. Só a disciplina é escolha do espírito. Escolha de como eu movo a mim mesmo conscientemente diante das intempéries, diante da minha personalidade. Minha personalidade dirá certas coisas em certos momentos que eu direi, não, o meu código moral diz o contrário disso. Então eu devo atender ao código moral. Também as circunstâncias da vida às vezes se apresentarão poderosas querendo nos tirar do caminho. Mas nós teremos o nosso motorzinho, a nossa bússola, o nosso leme nos impulsionando. Mesmo que saiamos um pouquinho da rota pelas circunstâncias da vida, logo estaremos na rota segura de novo. Então esse é o grande papel desse código moral. É assim que a doutrina espírita o apresenta, em termos gerais, e o aprofunda. Agora, nos resta pensar agora sobre por que a doutrina espírita tem um código moral próprio e o que ele pode nos oferecer para além dos outros códigos morais que a raça humana já desenvolveu. Porque nós, seres humanos, já desenvolvemos alguns tipos de códigos, estudando os sistemas morais diversos que existem em várias sociedades diferentes. Sabemos que as leis que regem uma sociedade civil mesmo aqui na Terra nem sempre são iguais às leis de um outro povo e por isso os estudos da ética tentaram encontrar padrões morais de conduta que fossem agradáveis, que suprissem todas as necessidades da nossa vida em sociedade. Assim, ela desenvolveu basicamente, durante o tempo e durante o pensamento filosófico humano, 3 tipos de sistemas éticos: o sistema utilitarista, o sistema deontológico e o sistema que trata a respeito da ética das virtudes. O que são cada um deles de modo rápido? O sistema utilitarista é aquele que tem como critério para a boa ação os resultados dessa ação. Ou seja, eu meço se a minha ação foi boa ou não, olhando para os resultados dela. O sistema deontológico diz que a melhor ação que nós podemos ter
é aquela ação que obedece a leis já instituídas. E o sistema da ética das virtudes diz que o melhor tipo de código moral, ou o melhor tipo de ação, melhor dizendo, é aquele que é uma ação movida por uma virtude. Bem, isoladamente, todos esses três tipos de estudos de sistemas éticos apresentam problemas a serem resolvidos. Por exemplo, para o sistema utilitarista, o professor Cosme Massi utiliza um exemplo que é um exemplo muito interessante para avaliarmos. Ele cita o guarda-costa de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E ele diz que se esse guarda-costa for utilitarista, ele poderia simplesmente escolher por exterminar a vida de Hitler, medindo, esses resultados da ação como aquilo que é colocado pelo sistema ético utilitarista. Fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Esse é o resultado que se espera da ação no sistema ético utilitarista. Então, aquele guarda-costas poderia dizer: eu extermino Adolf Hitler e a Segunda Guerra acaba. Eu extermino uma pessoa e salvo milhares de vidas. Talvez esse tipo de conduta possa ser apreciado ainda nos dias de hoje por muitas pessoas, mas lembremos, o critério para decidir se a ação foi boa ou não é o resultado dela. E ninguém pode dizer com certeza que em determinado ponto daquela guerra, a morte de Adolf Hitler acabaria com a guerra. Não sabemos exatamente se um general dele, de seu exército, ocuparia o seu lugar e continuaria a mesma empreitada, talvez com resultados ainda piores. Então, o grande problema do sistema ético utilitarista é justamente esse: nós não sabemos prever o resultado com certeza de vários tipos de ações. O sistema deontológico, enquanto um sistema que precisa ser obediente à lei, nós precisamos obedecer à lei para que a nossa ação seja boa, tem um problema fundamental também. As leis têm um certo caráter universal. A lei tem que ser para todos. E dentro dessa sua característica de ser uma lei universal, nem sempre ela alcança todos os casos particulares. Podemos citar, por exemplo, um mandamento muito famoso dos 10 que conhecemos, que nos foram trazidos por Moisés. O mandamento não matarás. Esse mandamento é um mandamento geral, e embora muitos o entendam como sendo não matarás apenas a raça humana, não é exatamente isso o que está escrito no mandamento. Essa é uma interpretação do mandamento. Se nós levarmos o mandamento ao pé da letra, o não matarás diz exatamente não matarás, tendo como critério máximo a preservação da vida. E, portanto, por mais vegetarianos que nós sejamos, ainda teremos que matar vegetais para nos alimentar, pois os vegetais são seres vivos. Então, nem sempre a lei geral alcança todos os casos particulares, o que se transforma em um problema a ser resolvido. E com agravantes, às vezes. Uma pessoa mais extremista poderia dizer: tudo bem, eu deixo de me alimentar. E então ela estaria exterminando a própria vida e mesmo assim infringiria a lei, não teria uma boa ação. Então, problemas no sistema ético utilitarista, no deontológico e no das virtudes também. Para algumas correntes filosóficas, por exemplo, a virtude não poderia ser cultivada e nem aprendida. Ou se nascia virtuoso, ou não se nascia virtuoso. Então esse sistema por si só restringiria a boa ação a uma parte da humanidade que já teria nascido virtuosa. Isso sem contar os próprios problemas de definição do que é a virtude, de como alcançá-la e assim por diante. Então esses três tipos de sistemas éticos apresentam certas nuances que foram sendo problemáticas durante o desenvolvimento do pensamento humano. Poderíamos estar nos perguntando agora, afinal de contas, a doutrina espírita adotou algum dos três? Ela privilegia algum dos três em seu código moral? E aqui é que aparece a beleza do código moral espírita na sua essência.
pois estudando essas obras já citadas, principalmente Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno, nós percebemos características dos 3 tipos de sistemas éticos no Código Moral Espírita: do sistema utilitarista, do deontológico e do sistema ético das virtudes. O que nos mostra que Allan Kardec e os espíritos superiores não desprezaram nenhum tipo de conhecimento humano. Pelo contrário, cumpriram no projeto do Código Moral Espírita, na construção do Código Moral Espírita, melhor dizendo, a promessa de que a doutrina espírita seria a união de forças entre o plano espiritual e o plano material. Ela só apareceria com o concurso entre os desencarnados e os encarnados. Nós podemos ler isso nas obras básicas. Então, a doutrina espírita condensa no seu código moral o que há de melhor nesses 3 tipos de sistemas éticos. E encontramos em diversos momentos da doutrina espírita. Por exemplo, na última frase da questão de número 573 do Livro dos Espíritos, encontramos a característica do utilitarismo na seguinte frase: cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Alguma utilidade. Essa é a resposta dada à questão em que Kardec pergunta em que consiste a missão do espírito encarnado. Então, cada um tem nesse mundo a sua missão, cada um tem a sua utilidade. Já no interior das leis morais, na lei de trabalho, aprendemos que o trabalho, melhor dizendo, é uma ocupação útil, ou toda ocupação útil é trabalho. Na própria definição do que é trabalho para o Espiritismo, nós encontramos um traço do sistema utilitarista. Esse traço que evidencia a importância, a boa ação através da sua utilidade. Em relação ao sistema deontológico, nós encontraremos muitas referências. A própria terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata desse problema do Código Moral, tem o título das Leis Morais. Leis Morais, o próprio nome já é autoexplicativo. No primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos os 10 mandamentos, nova referência à lei que devemos seguir. E por isso devemos estar conscientes de que os 10 mandamentos devem estar no domínio intelectual e no domínio moral do espírita. Eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo para serem estudados e praticados e seguidos. Em relação às virtudes, nós temos, a partir do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo profundo de algumas virtudes, as mais importantes para o desenvolvimento de nossas vidas. Até o capítulo 11, 12, o estudo das virtudes. E se quisermos até avançar, os capítulos 13 em diante tratarão da caridade, também uma virtude, talvez a virtude por excelência dentro da doutrina espírita, se assim o quisermos. Então a doutrina espírita une os elementos dessas conquistas intelectuais humanas e colocam à nossa disposição, nos apresentando então esse código moral muito mais completo. Muito mais completo justamente porque é fundamentado sobre informações que os outros códigos éticos, morais, não levaram em consideração durante seu desenvolvimento. Necessidades e fundamentos, que são justamente e fundamentalmente 2: a imortalidade da alma e a perfectibilidade do espírito. A doutrina espírita leva isso em consideração, resolvendo inclusive aquele problema da ética das virtudes. Sim, a doutrina espírita nos ensina que a virtude pode ser conquistada, adquirida, aprendida, desenvolvida. Isso é possível, o espírito é perfectível e ele é imortal. Então são necessidades que precisam ser atendidas. E por isso a doutrina espírita nos coloca esse código moral que, portanto, não é apenas para essa vida. É para a sequência da vida do espírito imortal. É para a vida maior. É para aprendizados imorredouros na nossa existência. São conquistas que permanecerão para sempre conosco. Bem,
Se é preciso atender a tudo isso, nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, o efeito deste código moral de Jesus, melhor detalhado, mais explicado pela doutrina espírita, que deve estar em nossas vidas. Contendo tudo isso, Allan Kardec, consciente dessa construção, que tem o seu próprio concurso, o dos filósofos, dos estudiosos do plano material e dos espíritos superiores, o codificador pode escrever então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as seguintes palavras. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas, e uma ênfase aqui para a palavra todas, as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Aqui, então, nós temos o fechamento da nossa ideia, do nosso raciocínio, pois esse código moral, por que o espírita escolhe seguir esse código moral, instituir essa disciplina em sua vida? Por que nós o estudamos e nos esforçamos para praticá-lo? Porque ele atende a todas as circunstâncias de nossas vidas e é o que há de melhor em estudo moral ainda hoje para a humanidade. Mas um motivo que não pode escapar da nossa atenção: ele é roteiro infalível para a felicidade vindoura. Esse é o nosso objetivo sempre que nós agimos em nossas vidas. Sempre agimos buscando a nossa felicidade. Sempre queremos ser mais felizes, em qualquer atitude que pratiquemos, até mesmo nas atitudes equivocadas. Simplesmente queremos ser felizes. E o Código Moral nos dá a oportunidade de tomarmos as rédeas da construção dessa felicidade em nossas mãos. É por isso que a doutrina espírita o desenvolve e é por isso que nós o seguimos. Sabemos onde chegaremos e sabemos o que temos em nossas mãos. Toda essa beleza, toda essa paz à nossa disposição para seguirmos em frente, enfrentando a vida com segurança, com resignação, com obediência ao código moral e com fé em Deus sendo cultivada cada dia melhor. Fé em Deus, fé em Cristo, fé nos ensinamentos dos espíritos superiores. Lembramos que temos diversas exemplificações de Jesus, diversos ensinamentos do Cristo a respeito dos resultados desse código moral. Mas eu quero deixar para as nossas reflexões finais uma delas, que é justamente a noite na qual Jesus é preso. Imaginemos a situação do Cristo. Ele sabia que havia sido traído, estava sozinho, pois 3 de seus apóstolos dormiam, e se aproxima aquele que o traiu, que o entregou, deposita-lhe um beijo na face e assim o entrega aos guardas romanos. O Espírito Emmanuel tem uma frase que deve ficar em nossas mentes, registrada em nossas mentes. Ele diz que aquele que controla a si mesmo controla qualquer situação. E os eventos que ocorreram na sequência nos mostram exatamente esse efeito. Pois Jesus, percebendo que seu apóstolo acordava e que atacara o guarda romano, ferindo-o, dá uma lição de paz, tanto ao soldado romano quanto ao seu apóstolo, dizendo: aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Guarda a tua espada. Restitui a saúde ao ferimento do soldado. Coloca ao seu traidor uma lição imortal a respeito da fidelidade e da amizade, perguntando a ele: a que vieste, amigo? Então, Jesus, que era a exemplificação, era as virtudes, todas elas encarnadas aqui no planeta, nos dá uma amostra de que aquele que mantém-se na conduta reta permite que aconteça apenas o mal necessário. Permite a criação do bem, mesmo que um evento ruim aconteça. Ou melhor, ele empreende a ação do bem, mesmo que um evento ruim aconteça. Ele se torna não participativo no mal
E assim a ideia de Emmanuel está completa, porque nós controlamos sim todas as situações a nos controlarmos. Jesus sabia que seria preso e as consequências de sua prisão, mas ele não permitiu que houvesse um mal maior do que aquele mal que ele não podia controlar. Tudo que estava ao seu alcance ele fez para que o bem surgisse daquela situação. E surgiu nas suas lições, na sua calma, na sua paz, na sua entrega como cordeiro manso, que proporcionou a saída de seus apóstolos daquele lugar, a reflexão daquele que o traiu, proporcionou ao soldado romano desempenhar a sua função em paz e tudo mais o que podia ser tirado de bom daquela situação. Depois do Cristo, nós sabemos que houveram muitas batalhas para que o cristianismo fosse instituído na terra. As batalhas dos próprios apóstolos, alguns enfrentaram a cruz, alguns dos novos cristãos enfrentaram na arena feras como leões, por exemplo. Depois, através da Inquisição, vieram as fogueiras, livros sendo queimados, livros que trouxeram boas informações para a humanidade, que foram queimados, pessoas dizimadas pela Inquisição. Mas hoje o cristão moderno, diante de tudo que tem acontecido em nossos dias, tem uma outra arena de combate. A arena do cristão de hoje é o seu interior. A batalha travada é com sua própria personalidade. Nos seus isolamentos sociais, em seus momentos de meditação, nos momentos em que ele quer fazer o bem e não consegue, como dizia o apóstolo Paulo, eu quero fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. É nesses momentos que o cristão moderno mostra o seu testemunho a respeito do código moral apresentado por Jesus e pelo Espiritismo. E esse código moral é o que nos levará a alcançar a nossa felicidade. Por isso, travemos conosco mesmo esse bom combate. Perguntemos, afinal de contas, o que precisamos mudar em nós mesmos. E tenhamos em nossas mãos, em nossas mentes e em nosso coração os ensinamentos de Jesus e as explicações da doutrina espírita para serem aplicadas no nosso dia a dia. O resultado, todos nós já sabemos, que é um resultado que nos levará à paz interior, ao alto amor, ao amor a Deus e a todas as pessoas que convivem conosco. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção e pela paciência. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.